Dúvidas, enigmas e contradições da Bíblia. Como o mundo pôde ser criado em 6 dias se a ciência diz que levou bilhões de anos? Olha só, Gênesis capítulo 2, versículo 1. Como o mundo pode ser criado em 6 dias literais? Problema, a Bíblia diz que Deus criou o mundo em 6 dias, em Êxodo 20, versículo 11. Mas a ciência moderna declara que isso levou bilhões de anos. As duas posições não podem ser verdadeiras. Vamos ver uma solução, mas antes disso, se você não se inscreveu, se inscreve, deixa o teu like, deixa o teu comentário e ativa o sininho. Solução. Há basicamente duas maneiras para superar esta dificuldade. Primeiro, alguns eruditos argumentam que a ciência moderna não está certa. Insistem em dizer que o universo tem apenas alguns milhares de anos e que Deus criou todas as coisas em 6 dias literais. Que são 6 dias de 24 horas, ou seja, 144 horas. Para sustentar essa posição, eles apresentam os seguintes pontos, e o primeiro deles é este aqui, ó. Cada dia do Gênesis tem tarde e manhã, como você pode ver em Gênesis 1, versículo 5, versículo 8, versículo 19, versículo 23 e versículo 31, e que é próprio do dia de 24 horas na Bíblia. Segundo ponto, os dias foram numerados, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia e etc. Uma característica peculiar dos dias de 24 horas na Bíblia. Terceiro ponto, Êxodo 20, versículo 11, compara os 6 dias da criação com 6 dias de uma semana literal de trabalho de 144 horas. Quarto ponto, a evidência científica que suporta uma idade jovem de milhares de anos para a Terra. Olha só, a evidência científica que suporta uma idade jovem de milhares de anos para a Terra. Quinto ponto, não haveria como a vida sobreviver milhões de anos de 3 dias, como está no capítulo 1 do versículo 11, ao dia 4 do versículo 1 do versículo 14, sem lua. Outros eruditos da Bíblia afirmam que o universo ele pode ter bilhões de anos, sem que com isso esteja sacrificando o entendimento literal de Gênesis 1 e 2. Argumentam que, primeiro, os dias de Gênesis 1 podem ter sido um período de tempo antes da contagem dos dias, antes do Gênesis 1, versículo 3, ou um intervalo de tempo entre os dias. Há intervalo entre outras partes da Bíblia, como em Mateus 1, versículo 8, onde 3 gerações são omitidas, em comparação com 1 Crônicas 3, versículo 11 e 14. Segundo, a mesma palavra hebraica para dia, Yom, é empregado em Gênesis 1 e 2 como um período de tempo maior que 24 horas. Por exemplo, Gênesis 2, versículo 4 faz uso desta palavra no sentido do período total da criação de 6 dias. Terceiro ponto. Às vezes a Bíblia ela emprega a palavra dia para longos períodos de tempo. Um dia é como 1000 anos, como está em 2 Pedro 3, versículo 8, e se confirma em Salmo 90, versículo 4. Quarto ponto. Há alguns indícios em Gênesis 1 e 2 em que os dias poderiam ser períodos maiores que 24 horas. Parte A. No terceiro dia, as árvores cresceram da semente e a maturidade e produziram semente segundo a sua espécie, como está em Gênesis 1, versículo 11 e 12. Este processo normalmente leva meses ou anos. Parte B. No sexto dia, Adão foi criado, foi dormir, deu nome a todos os milhares de animais, procurou por companhia, foi dormir e Eva foi criada da sua costela. Tudo isso parece exigir um tempo bem maior que 24 horas. Parte C. A Bíblia diz que Deus descansou no 7º dia, no capítulo 2, versículo 2, e que ele ainda está no seu descanso de criação, como fala em Hebreus 4, versículo 4. Assim, o 7º dia já tem sido uma duração de milhares de anos. Dessa forma, os outros dias, bem que poderiam ter sido milhares de anos também, como muitos acreditam. 5. Êxodo capítulo 20, versículo 11, pode estar fazendo simplesmente uma comparação de unidade por unidade dos dias de Gênesis com uma semana de trabalho de 144 horas, e não uma comparação minuto a minuto. Conclusão. Não se demonstra contradição alguma em fatos entre Gênesis 1 e a ciência, há apenas um conflito de interpretações. Ou os cientistas de hoje, em sua maioria, estão errados, ou insistem que o mundo tem bilhões de anos, ou então alguns dos intérpretes da Bíblia estão equivocados ao insistirem em dizer que foram apenas 144 horas que durou a criação, ocorrida alguns milhares de anos antes de Cristo, sem intervalos de tempo correspondente a milhões de anos. Mas, em qualquer dos casos,
não se trata de uma questão de inspiração das Escrituras, mas de sua interpretação em relação aos dados científicos. Nosso próximo tema vai ser em Gênesis capítulo 2, do versículo 4, que olha só, porque neste capítulo usa-se a expressão Senhor Deus em lugar de Deus, como no capítulo 1, já te aguardo no próximo vídeo, Apologética Cristã, segundo o Dr. Norman Geisler, no Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. Até o próximo vídeo, fica com Deus.